Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje eu estou usando uma blusa preta, estou usando brincos rosas. Atrás de mim tem uma estante com diversos livros de diversos formatos. Bem-vindos à nossa aula. Bem, para começar a nossa aula, é muito legal você saber que fontes são essenciais para o trabalho do historiador. O historiador é aquele que escreve as narrativas históricas. Então, para o historiador escrever as narrativas históricas, são necessárias as fontes. E o que são essas fontes? Elas podem ser itens materiais ou imateriais, né? Seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. As fontes históricas são fundamentais, elas são as peças-chaves para o historiador. Se você pensar no historiador como um detetive, as fontes elas seriam as pistas. E justamente são elas que possibilitam esse trabalho de investigação do passado. Mas assim, estou falando essa palavra o tempo inteiro. Então, para a gente entender direito o que são as fontes históricas, a gente tem que raciocinar sobre a palavra fonte, correto? E essa palavra não deve ser desconhecida para você aí de casa, né? Por exemplo, já ter ouvido falar fonte de água, fonte de luz, né? Fonte de energia. Então vamos parar para pensar. O que é uma fonte de água? Né? É algo que fornece justamente água. O que seria uma fonte de energia, fonte de luz, né? O computador tem que colocar uma fonte para funcionar, justamente porque ele fornece energia. E o que seriam as fontes históricas? São que dão história? Não, mas elas dão pistas de coisas do passado, justamente para o historiador escrever essa narrativa histórica. Entendeu? Não entendeu? Então fica ligado que a gente vai falar muito melhor agora sobre essas fontes, né? Os historiadores, para facilitar a nossa vida, eles dividiram as fontes em algumas categorias que a gente vai ver justamente agora. Como eu falei, existem vários tipos de fontes. Os historiadores vão dividir em algumas categorias, como, por exemplo, os documentos textuais, que podem ser tudo, né, que possui escrita, documentos oficiais, cartas pessoais, diários, crônicas, livros, processos judiciais. Isso é muito importante, né? Os historiadores usam bastante. E jornais. Também tem os vestígios arqueológicos e fontes da cultura material. Elas são o quê? Itens resgatados pela arqueologia, que é uma ciência parceira da história. Construções, estátuas, objetos funerários, roupas, peças, cerâmicas. Esses objetos podem ser modernos, né? Ou não necessariamente. Então, tudo que está ali em sítios arqueológicos. Também temos as representações pictóricas, quadros, fotos, afrescos e os registros orais, que são testemunhos de pessoas e mitos transmitidos de geração para geração. Então, os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano é uma fonte histórica. Por que isso? Porque antigamente as pessoas associavam que fontes históricas eram somente aqueles documentos textuais. Que, por exemplo, um relato não poderia ser uma fonte, ou, né, uma lenda, não poderia. Tudo isso podem ser vestígios, podem ser justamente. E aí, para isso, tem também outras questões. Algumas fontes são, né, produzidas em tempos mais antigos, numa antiguidade, mas as fontes estão sendo produzidas hoje em dia também. Um filme que é produzido hoje conta muito sobre o nosso tempo, por exemplo. Não é? Então, vamos olhar rapidinho o que podem ser fontes, agora, exemplo, visualmente. Vamos lá? Então, aí, ó, alguns exemplos lá daquelas categorias que eu mencionei há um pouco tempo atrás, né? Olha, tem documentos textuais, tem documentos oficiais. Essa imagem aí, por exemplo, é
da Lei Áurea. Tem aí, ó, correspondências, mas muitas coisas, gente, entram como os documentos textuais. Isso são só exemplos. Por exemplo, sítios arqueológicos são vestígios arqueológicos e fontes da cultura material. As representações pictóricas, aí tem um exemplo de uma foto, mas pode ser, por exemplo, um quadro, pintura rupestre, pode ser um cartão postal que alguém trouxe de uma viagem. Muitas coisas entram como justamente exemplo de fontes históricas. Então, eu tinha falado de 4 categorias e ali só apareceram 3, né? Não sei se vocês perceberam, faltou uma e é justamente a que a gente vai falar melhor na aula de hoje, que são justamente as fontes imateriais ou fontes orais. São justamente relatos, testemunhos, aquilo que não pode ser tocado. Daí vem o nome imaterial. Quando falamos de registros orais, eles estão ligados justamente a memórias, a experiências, a brincadeiras, a história contada pelos mais velhos. Tudo isso tá. A gente pode pensar também num canto de futebol, das torcidas. Todas essas histórias, lendas, mitos, tudo que é passado de geração em geração, do mais velho para o mais novo. Isso tudo vai entrar justamente nessa categoria de fonte imaterial. Bem, as fontes orais, elas podem ser depoimentos gravados por meios eletrônicos, né? Hoje, por exemplo, isso é bastante usado pelos historiadores e isso é a fonte de um tipo de história, que a gente vai chamar de história oral. Isso é baseado justamente em memórias ou de pessoas ou de grandes grupos. A história oral está relacionada com as histórias e memórias pessoais contadas por indivíduos sobre o seu passado e o processo formal de como se recolhe e como se analisa todas essas informações. Porque a história oral não é só alguém ir lá e dar o seu relato em si, mas tem toda a noção da análise do historiador por trás disso. Então, no sentido de conseguir uma imagem mais concreta e abrangente do passado, a história oral usa o processo de registro e preservação dessas informações e torna públicas essas informações. Né? O historiador pega o depoimento, faz uma análise e retorna para a sociedade. E como é que esse historiador faz isso? Como é que esse historiador faz a história oral? Geralmente é por meio de entrevistas. E justamente essas memórias elas servem para preencher os espaços vazios que às vezes aquela história oficial, a do documento feito pelo Estado, pelo governo, não dão conta. Então, a história oral ela entra justamente aí. Mas vamos para exemplos de história oral? Primeiro, não vem daqui do continente, mas está ligado intimamente à história do continente americano. Ela vem lá de África, são os griots. Então, quem são esses griots e o que é um griot? O griot é um contador de história, é um mensageiro oficial, é o guardião de tradições milenares. Todos esses termos podem sim ser relacionados aos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e as comunidades e passar aos mais jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva de força da tradição oral entre os povos africanos. No caso, quem vocês estão vendo aí na tela não é um griot do continente africano, mas é um griot aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é o Nelson Sargento, que foi compositor, cantor, artista plástico, escritor e ator. Seu envolvimento com o samba vem desde a década de 1940, especialmente a escola de samba Estação 1ª de Mangueira. Então, Nelson Sargento é considerado um griot. Infelizmente, Nelson Sargento não está mais vivo, mas ainda continua justamente a sua memória e o seu legado. O outro exemplo que eu tenho para trazer para vocês é aqui mesmo, na própria cidade do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada? Ele é chamado de Museu dos Meninos. Então, gente, o Museu dos Meninos ele foi criado em 2019 pelo ator e performer Maurício Lima, que é morador do Complexo Alemão. Ele traz no seu acervo série com
30 videodepoimentos de jovens com idade entre 15 e 29 anos, moradores das favelas que compõem o Complexo Alemão e seus arredores ali no Rio de Janeiro. E essa é a interface quando você entra, por exemplo, no Museu dos Meninos. Ele é um museu digital, é bom sempre falar isso. Bem, o Museu dos Meninos, né, o acervo desse museu, ele é dividido por 3 coleções. Ele ainda conta com uma galeria Seu Rodrigues, e com uma série de lives chamadas Arqueologias do Futuro. A ideia desse museu diferente é reunir diversos depoimentos, testemunhos de jovens e assim construir o seu acervo. E é justamente, como eu falei, da ideia do griot, história oral, que esse acervo ele permaneça, né, que ele passe a informar, que seja passado de geração para geração. Justamente para quê? Para que esse depoimento desses jovens possam ser ouvidos por outros jovens e assim dando continuidade. Tem umas coisas muito legais para a gente pensar sobre o Museu dos Meninos, né? Primeiro é a ideia de que esses jovens eles são potência, eles têm algo a dizer, não e tirar justamente a ideia desses meninos que moram, né, no complexo alemão, pensar eles para além de alvos ou vilões. Então, é muito interessante o trabalho do Museu dos Meninos. Qual é a metodologia usada neste museu? Bem, primeiro os meninos eles estão sentados em cadeiras de barbeiro. Eles estão falando enquanto seus cabelos estão sendo cortados. Justamente para lembrar aquela ideia de quando a gente vai num salão de beleza ou no barbeiro, a gente senta e enquanto o profissional está ali mexendo nossos cabelos, a gente está conversando. E a gente tem, nesse momento, que é uma conversa informal. Então, essa é a ideia. E aí, o que acontece? O entrevistador pergunta só uma coisa e deixa os meninos falarem, mas sim o que é futuro. A partir disso, cada um fala sobre o futuro da melhor maneira que achado, que acha, né? Sua interpretação em si do que é o futuro. Bem, vimos na aula de hoje justamente sobre o que são fontes, a importância das fontes imateriais e vimos 2 exemplos, um de África, sobre os griots, e um carioca, sobre o Museu dos Meninos. Bem, a aula de hoje está acabando, mas obviamente sempre tem um desafio. Eu acho que pelo final da aula você já deve até imaginar qual é o desafio, né? Aí está o desafio, não poderia ser outro. É você conhecer o Museu dos Meninos. Como eu falei, é um museu online, então você pode entrar aí no site que é www.museudosmeninos.com.br e lá escolher um dos 30 depoimentos, ouvir e se identificar com o que você mais gostar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.